Olá a todos, nós vamos dar continuidade na nossa disciplina de olericultura e hoje nós vamos dar início à cultura do tomateiro. Como todos sabem, a cultura do tomate é uma das mais importantes hortaliças produzidas no Brasil e no mundo, ficando atrás apenas da cultura da batata, né, que vai ser assunto do nosso segundo semestre. E vocês devem perceber essa importância do tomateiro até pelo próprio hábito alimentar de cada um, né? O tomate ele está presente na nossa mesa praticamente todos os dias, das mais diversas formas de consumo, né? Tanto no consumo do tomate na forma in natura, né? Em salada de tomate, vinagrete, como em formas processadas. Então, geralmente, né, em macarronadas a gente tem molho de tomate, ketchup. Então, quase que diariamente a gente consome pelo menos uma forma de frutos de tomate, seja in natura ou processado. Aqui eu apresento para vocês um livro que nós temos disponível na biblioteca, né, que traz uma série de informações sobre a cultura do tomateiro, né? Então, a produção em campo, casa de vegetação e hidroponia. Nós vamos ver que o tomateiro ele é produzido, né, de diferentes formas, né, dependendo do segmento, né, do tomate, né, se é um tomate para mesa ou se é um tomate que vai ser destinado para a indústria, para a fabricação de molho de tomate, ketchup, dentre outras finalidades. Então esse livro ele é bem mais completo do que outros livros que abordam a cultura do tomate, como por exemplo o livro de olericultura do Filgueira, né, que traz a cultura do tomate de uma forma muito resumida. Então esse livro ele traz mais informações. Então quem tiver a oportunidade de acessar é um bom material. Esse daqui é um outro livro, né, já voltado para o tomate produzido para processamento industrial, né, que é o tomate que vai ser destinado para a indústria, e ele foi produzido pela Embrapa. Bem, o tomate ele tem origem na região andina, então toda essa região aqui da América do Sul, né? Então desde o Chile, que é um país bastante comprido, né? Peru, Equador, Colômbia, são tidos como centro de origem da cultura do tomateiro, né? Então o centro de origem do tomateiro é a região andina e por isso, né, nessa região a gente tem temperaturas mais amenas. O tomate, né, a gente considera ele como uma hortaliça fruto, cuja temperatura, né, condições para cultivos ideais é de época de temperatura amena. Nós vamos observar que alguns distúrbios fisiológicos acontecem na cultura do tomate quando ele é submetido a altas temperaturas, mas isso nós vamos ver ao longo da aula. Bem, o tomateiro ele tem uma certa variabilidade com relação ao formato e coloração dos frutos, tá? Então nós podemos observar que desde frutos mais amarelados até frutos bem avermelhados, frutos alaranjados, frutos com coloração uniforme, como nós observamos aqui, frutos com coloração misturada, tá? Então tomates que têm uma cor, né, pode ser amarelo, laranja ou vermelho, misturado com rajadas de verde, né? Tomates de coloração roxa ou, né, alguns falam que é tomate azul, tomates de grandes dimensões e tomates de pequenas dimensões, né, o que nós chamamos de mini tomate. Então cada um tem o seu segmento de mercado, mas o predomínio são os tomates de coloração vermelha e de tamanho médio a grande, né, principalmente para tomate para consumo in natura. Então aqui é uma outra foto mostrando a variabilidade de tomates comerciais. Então esses tomates aqui são comerciais, né? Nós podemos ver frutos amarelos, laranjas, né? Frutos arroxeados, fruto de
coloração variegada, então a mistura de duas cores no mesmo fruto. Nós temos variedades disponíveis com esse tipo de coloração. Logicamente, como eu falei para vocês, o predomínio é de frutos de tomate de coloração vermelha. Aqui uma outra foto mostrando também variação no formato dos frutos, então frutos bem alongados, frutos arredondados, frutos na forma de pera, que nós chamamos periforme. Então aqui nós temos um tomate de porte maior, aqui nós temos um outro tomate periforme de tamanho menor, então há uma certa variabilidade genética em relação à cor e formato de fruto de tomate. Bom, mas os grupos mais produzidos, e a gente utiliza essa classificação para os grupos de tomate, são 5 grupos. O tomate Santa Cruz, que a gente está bastante habituado com esse tomate para consumo in natura, e o tomate do tipo salada. Esses dois tomates, há um predomínio da utilização do cultivo deles para consumo in natura, e é mais comum de ser encontrado. Então, eles são produzidos em larga escala. Esse outro tipo aqui, o tipo caqui, são tomates também exclusivos para o consumo in natura, então na forma de salada. Tá? Esse tomate aqui, se for enviado para a indústria, ele tem um baixíssimo rendimento, porque a polpa dele não é muito espessa, então ele tem um rendimento baixíssimo na indústria. Só que ele não é hoje tão facilmente achado, ele é mais para mercados específicos, exigentes, geralmente restaurantes, que utilizam esse tomate pela sua apresentação ser bem bonita. Mas a dona de casa geralmente não quer um tomate desse tão grande, primeiro porque ele não tem o mesmo sabor que esses outros tomates. Ele é um pouco menos doce. Segundo, que ele solta muito mais água e ele é muito grande. Às vezes uma família pequena não consegue consumir um tomate desse tamanho. Tomates desse tipo aqui pode chegar a 600 gramas, 700 gramas. Então é um tomate grande. E aí acaba sobrando para outro dia. Então, para o consumo in natura doméstico, esse tipo de tomate ele tem sido menos cultivado. E ele custa mais caro do que esses outros tipos de tomate. Nós vamos ver por quê. Porque para produzir esse tomate, a gente inclusive limita o número de frutos por planta para que esses frutos fiquem bem grandes. Um outro segmento que se destacou muito nos últimos 10, 15 anos é o grupo italiano ou saladete. Esse grupo de tomate é um tomate destinado para a indústria. Porém, quando houve um problema, e eu vou contar para vocês a história em relação ao tomate ao tomate caqui, em relação à maturação, o mercado consumidor passou a consumir esse tipo de tomate, que é um tomate destinado para a indústria, com alto teor de sólidos solúveis, então ele tem um sabor muito bom, só que até então ele era produzido exclusivamente para a indústria. A partir do momento que passou a ter esse tomate no mercado e ele foi amplamente aceito, cultivares de tomate do tipo italiano ou saladete foram desenvolvidas com frutos bastante apresentáveis. Então hoje a gente também tem nos supermercados, nos varejões, os tomates do tipo italiano ou saladete para consumo in natura. Muitas vezes quando a dona de casa quer fazer um molho de tomate, ela procura esse tomate aqui e não esses outros 3 grupos, porque esse tomate tem um rendimento para molho e para a indústria bem maior. E aqui nós temos apresentado o último dos 5 grupos de tomateiro, que são os mini tomates. São tomates de pequenas dimensões, utilizados para saladas e decoração de pratos e muitas vezes consumido na forma de petisco. Então é comum em reuniões familiares, de final de semana, festas, as pessoas utilizarem esses tomates inteiros para a sua confraternização, porque é muito fácil
e é bastante saboroso para ser consumido na forma de petisco. Então, resumindo, nós temos 5 grupos de frutos de tomate: Santa Cruz, o grupo salada, grupo italiano ou saladete, grupo caqui e o grupo dos mini tomates. Né? Eu disse para vocês que nessa época aqui do final do ano e começo do ano é mais difícil produzir tomate, então por isso que os preços vão se elevar aqui no período de entre safra. Então, os produtores que dispõem de casa de vegetação é a época ideal para se fazer o cultivo protegido em estufa, em casa de vegetação, porque essa casa de vegetação vai funcionar como um guarda-chuva, né? Vai possibilitar a produção, né, com boas produtividades, e o produtor vai ter uma oferta de produto quando os preços são bem mais elevados. Então, muitos produtores produzem tomate em casa de vegetação nessa época em que chove mais. Ao contrário, então ela tem uma produção nem tão Brasil, ele nem configura como um dos maiores produtores de tomate, embora a gente produza bastante tomate. Aqui é com relação à produção de tomate no Brasil, né, em função da região. Vocês já vão começar a perceber, né, os efeitos da temperatura nesse gráfico. Tá? Por quê? Observem que na região norte do país, a produção de tomate ela é praticamente zero. Praticamente não há produção de tomate na região norte, por conta das altas temperaturas. A região nordeste, apesar de ter, né, muitos estados com altas temperaturas, nós temos ali na Bahia algumas novas fronteiras, né, que tem um clima já um pouco semelhante aqui ao clima de Minas Gerais, que permite boa produção e produtividade de tomate. Né? Então, é uma região que produz, né, bastante tomate. Mas o que se destaca no Brasil é a produção nas regiões sudeste, que é o que produz mais, principalmente o estado de São Paulo, e na região centro-oeste. Nessas duas regiões, nós temos tanto elevada produção de tomate indústria, quanto a produção de tomate de mesa. Né? Então, vocês podem observar que essas duas regiões superam muito mais do que 50% do total produzido no país. Tanto tomate para a indústria, quanto tomate para consumo in natura. Aqui esse gráfico traz a área por região, então a gente observa que segue mais ou menos a mesma tendência, né? Embora há uma proximidade maior do Nordeste e do Sul com a região Sudeste e Centro-Oeste. Isso significa o quê? Que nas regiões Sudeste e Centro-Oeste a gente tem maiores produtividades, e aqui nessas regiões menores produtividades, como a gente pode observar nesse gráfico. Então, a produtividade da região norte ela é muito baixa, né? Não passa aí de 15 toneladas por hectare. A produção média da região nordeste é de 40 toneladas por hectare, mas aqui vale a pena a gente fazer um parênteses, que essa é uma produtividade média. Nós temos produtores na Bahia, né, que produzem aí cerca de 70 até 80 toneladas por hectare, se não mais, né, e produtores em outros estados da região Nordeste que têm produtividades muito baixas, em torno de 15, 20, 25 toneladas por hectare. A região Centro-Oeste é a que tem maior produtividade, então produtividades acima de 80 toneladas por hectare, mas é importante destacar que essa produção é a maior parte para tomate para a indústria, o tomate industrial, onde há um grande adensamento, cultivares que produzem um elevado número de frutos por planta, diferente da região sudeste, que é a maior produtora de tomate de mesa. Né? Então nós temos tanto produtividades elevadas de tomate industrial, quanto produtividades elevadas para consumo in natura, né? Que geralmente elas são abaixo da
produtividade para indústria. Então vocês vão ver isso pelas fotos, né, que nós vamos mostrar ao longo da aula, que um tomate, 1 hectare de tomate para a indústria, ele geralmente tem uma produtividade maior do que um tomate que é utilizado para mesa. Então aqui é a produção por estado, né? Basicamente trazendo aquelas informações resumidas dos gráficos anteriores, né? A gente observa aqui nessa linha a produtividade em quilogramas por hectare dos estados e nessas barras as produções em toneladas. Então, o estado de Goiás é o que produz mais tomate, tá? Mas basicamente quase tudo voltado para o processamento e a indústria. E como eu falei para vocês, o estado de São Paulo é o que tem a maior produtividade e produção de tomate de mesa. Tá? Embora em São Paulo nós também temos a produção, São Paulo e Minas Gerais, a produção de tomate de mesa e tomate indústria. E a maioria dos estados tem uma produção, né, e produtividade bem baixa de tomate. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? A área por estado, né? Então diminuindo bastante. Então vocês podem ver aqui que a maioria dos estados tem uma produção de tomate quase que nula, né? E tem outros estados que nem aparecem aqui no levantamento porque não tem praticamente a produção de tomate. Então a produção de tomate está aqui em cerca de 8, 10 estados apenas no país. Bem, o tomateiro ele é tido como uma cultura de alto valor e de alto risco, né? Para vocês terem ideia, um tomate destinado para a indústria, né? Um tomate destinado para a indústria, perdão, um tomate destinado para mesa, né, que seria o tomate estaqueado, que é um tomate tutorado, nós vamos ver depois como realizar o tutoramento, tem um custo total por hectare de R$ 67 mil. Tá? Então é um custo bastante elevado, né? Nesse estudo aqui que foi feito, a receita líquida foi de só R$ 11 mil, mas como o tomateiro tem uma variação de preço bastante acentuada, então às vezes esse número aqui, essa receita poderia ser muito mais elevada. Então por isso que é uma cultura de alto risco, porque o produtor investe muito e ele pode ganhar muito ou ele pode perder muito, né? Então é comum a gente conversar com produtores de tomateiro que ou ficaram ricos ou ficaram pobres, às vezes até perderam, né, propriedade, imóveis, né, tratores, por conta da cultura, porque não se tem uma garantia, né, de um preço mínimo e tampouco às vezes tem a garantia da comercialização dos frutos. Já ocorreu diversas situações em que os produtores, a oferta era tão grande que os produtores tiveram que passar a grade, né, desfazer do produto, não compensava proceder com a colheita porque não tinha para quem vender e a indústria pagava tão pouco que às vezes não pagava a mão de obra para a colheita, né? Então por isso que é tido como uma cultura de alto risco. Porém, também é comum a gente ouvir relatos e observar produtores que ficaram muito ricos, né, com a cultura do tomateiro, né? Nessas épocas ou picos, né, em que o preço se eleva muito, né? É uma cultura que produz bastante por hectare, né? Então, se o produtor acertar aquele período de bom preço, ele também pode ficar rico. E é muito comum, vocês devem se lembrar aí, que a cada 1 mês, 2 meses, a gente tem notícias, né, no noticiário. O preço do tomate disparou, não dá para comprar tomate, ou o preço... Então, é comum esse preço e aí os produtores vão acertando, né, a sua situação financeira. Então, para superar esse problema, o que os produtores fazem? Eles vão escalonando a produção de forma a ter tomate quase que o ano todo, de forma a acertar em algum momento esses preços maiores.
O tomate indústria, ele tem um custo menor por hectare, né? Então, nesse levantamento aqui, para uma produtividade de 85 toneladas, o custo por hectare foi de R$ 15.287 e a receita líquida de 16 mil. Porém, o tomate indústria já não tem essa possibilidade de se ter um preço ou se ficar rico com ele, né? É uma cultura que já tem uma certa estabilidade, porque geralmente os produtores já fazem contratos com as indústrias e já tem um preço pré-estabelecido para entregar esse produto. Então, o risco do tomate indústria, ele é menor do que o risco do tomate de mesa, tá? Aqui é um slide que traz para a gente o consumo de tomate no mundo, né? A Turquia é o país que mais consome tomate, né? Com 90 quilos de tomate por habitante por ano. Depois a Grécia, Itália, Espanha, Portugal, Israel, Estados Unidos e o Brasil, com só 20 quilos de tomate por habitante por ano. É lógico que a gente sabe que tem uma variação, uma diferença, né? Esse valor é um valor médio. Pessoas com alto poder aquisitivo geralmente consomem muito mais do que 20 quilos, né? Agora, pessoas com menor poder aquisitivo, né, consomem menos, porque principalmente em épocas de elevação do preço, muitas vezes o preço do quilo do tomate ele é maior do que o preço de um quilo de frango. Então, uma família que não tem uma boa condição financeira, ela prefere muito mais comprar um quilo de carne de frango do que um quilo de tomate. Mas nós temos, né, um potencial gigantesco no Brasil para aumento da produção e do consumo de tomate. Com relação ao valor nutricional do tomate, o tomate, vocês também devem terem observado aí nos noticiários, o tomate ele vai de vilão a salvador, né, da humanidade pelo menos 2 vezes por mês nesses programas de entretenimento, né, ou de bem-estar na televisão. Então, tem dias que o tomate ele é anunciado como um grande causador de câncer, por conta dos pesticidas, e depois, né, outros dias ele é tido como o salvador das pessoas por prevenir o câncer e outras doenças. Mas qual é a verdade então sobre o tomateiro? Logicamente, vocês vão ver pelo número de pragas e doenças, o tomate é uma das culturas em que mais se aplicam fungicidas e inseticidas. Também, né, essa aplicação contínua, né, essa prevenção que os produtores fazem, ele é por conta do alto risco. Então, o produtor que investe lá 70 mil reais em um hectare de tomate, ele cuida desse hectare de tomate como tem que ser cuidado. O grande problema é que muitas vezes os produtores não respeitam os períodos de carência para a realização das colheitas. Então, por isso que em alguns lotes de tomate a concentração de agrotóxicos ela está acima do permitido. E por isso, em algum momento, né, esses programas de televisão consideram o tomate como um vilão. Mas, na verdade, se produzido dentro dos padrões corretos de produção, né, dentro das recomendações agronômicas, respeitando o período de carência, o tomate ele é um alimento extremamente importante e rico do ponto de vista nutricional. Porque o tomate ele apresenta o pigmento licopeno, né, que ajude a prevenção, né, do câncer de próstata, de pulmão e de estômago. Já o tomate amarelo, que é rico em beta-caroteno, ele é rico, né, em beta-caroteno, que é precursor da vitamina A. Além disso, o tomateiro, né, o tomate, ele tem uma elevada concentração de vitamina C e de sais minerais. Então, para a nossa alimentação, e por ser
de baixo poder calórico, né, o tomate ele é extremamente rico nutricionalmente. Então nós devemos sempre ter tomate na nossa dieta, na nossa alimentação, dados os benefícios que traz na nossa saúde. E aí o desafio, né, de produzir esse tomate para que ele traga benefícios à saúde e não malefício é dos engenheiros agrônomos, né, para a correta recomendação dos agrotóxicos que são utilizados, ou melhor dizendo, dos defensivos que são utilizados na cultura. Nós produzimos comercialmente a Solanum lycopersicum, tá? Solanum lycopersicum. Esse slide aqui nós estamos chamando ainda de Lycopersicum esculento, visto que o autor que propôs esse esquema de cruzamentos entre espécies de tomate, essa publicação era anterior a 2012, então nós mantivemos o nome antigo do tomateiro. As espécies de fruto amarelo ou alaranjado são as espécies do Lycopersicum chesmani, né? E elas cruzam com o Lycopersicum esculento, então nos programas de melhoramento é possível cruzar essas duas espécies, porém o híbrido ele é pouco vigoroso, né? Então é difícil a gente obter híbrido com o cruzamento dessas duas linhagens. Então às vezes os melhoristas, eles, através de retrocruzamento, eles buscam a característica que precisam em Lycopersicum chesmani e depois acabam cruzando o Lycopersicum esculento com o Lycopersicum esculento, na verdade, Solanum lycopersicum com Solanum lycopersicum. E quando a gente fala aqui que ambas cruzam em ambos os sentidos, significa que eu posso usar tanto o Solanum lycopersicum como pai ou como mãe, né? Então ele pode ser tanto doador de pólen quanto receptor de pólen, e o Pimpinellifolium da mesma forma. Porém, quando os melhoristas fazem o cruzamento de tomateiros de espécies, né, que têm grupos de frutos esverdeados quanto maduro, né, essas espécies aqui, Parviflorum, Exsultum, Peruviano, Pinelli, elas cruzam com o Solanum lycopersicum, porém elas têm que ser doadora de pólen. Tá? Nós temos que utilizar essas espécies como doadoras de pólen e o Solanum lycopersicum como planta que vai receber o pólen. Tá? Então, essas têm que ser, o Lycopersicum esculento ou o Solanum lycopersicum tem que ser utilizado como planta mãe. Bem, falando um pouquinho da biologia da reprodução do tomateiro, o tomateiro era uma planta alógama, tá? Então ele era uma planta alógama, naturalmente no centro de origem era uma planta alógama, pois o estilete ele ficava para fora do cone de anteras. Então olhem aqui nessa foto como o estilete, a parte feminina da flor, ele está para fora do cone de anteras. Então esse daqui é o cone de anteras e aqui está o estilete para fora do cone. Então isso fazia com que a planta cruzasse com outras plantas. Então promovia a alogamia no tomateiro. Porém, né, à medida que o tomate passou a ser melhorado, né, para se ter um maior número de frutos por planta, e muitas vezes, né, a alogamia acabava gerando um baixo número de frutos por planta. Então, para se ter um número maior de frutos por planta, o que os melhoristas passaram a fazer? Eles passaram a selecionar genótipos que tinham, né, um estilete mais curto, né, e foram fazendo o melhoramento para que o estilete fosse cada vez mais curto até tornar o tomate uma planta autógama. Então observem nessa flor aqui, né, uma flor de um tomate agora cultivado, melhorado, que o estilete ele já não sai mais para fora do cone de anteras. Então essa planta de tomate ela passou a ser uma planta autógama. Hoje todas as cultivares de tomate, né, elas são autógamas.
Então, o estilete está dentro do cone de anteras. Então, basta uma pequena movimentação dessa planta quando a flor está aberta, que o pólen do cone de anteras já cai aqui dentro no estilete. Né? Então, independe de um agente polinizador. Então, com isso, quando a gente transformou o tomate de uma planta alógama para uma planta autógama, passou-se a ter uma maior fixação, um maior número de frutos por planta. As flores do tomateiro, elas são flores pequenas, como vocês podem ver aqui, hermafroditas, então nós temos tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Nesse caso aqui, a parte feminina está escondida aqui dentro do cone de anteras. Nós temos as flores, né, com corolas, né, presentes e anteras amarelas. Então aqui são as anteras da flor de tomate. A planta é uma planta dicotiledônea, né? Ela é herbácea, incapaz de suportar o próprio peso dos frutos. Então a planta de tomate ela cresce, né? À medida que ela vai florescendo e frutificando, se não houver nenhuma interferência do homem no sentido de tutorar essa planta, de manter essa planta na vertical, essa planta ela vai se prostrar, ela vai acabar deitando sobre o solo, porque os frutos são muito pesados e a planta ela é incapaz de suportar esse próprio peso dos frutos. O tomateiro ele é uma planta cultivada como anual. Nós cultivamos o tomateiro como uma planta anual, porém, no mundo, com a utilização de alta tecnologia, nós vamos ver isso na próxima aula, com a utilização de alta tecnologia, essas plantas de tomateiro, elas podem ser cultivadas como plantas perenes, logicamente, as plantas do crescimento do tipo indeterminado, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Essas plantas, elas vão produzindo indeterminadamente. Então, se não houver pragas ou doenças que matem essa planta, ela vai produzir por muitos anos. E muitos produtores utilizam isso, a favor da produção, mas geralmente essas produções são associadas com alta tecnologia. Nós vamos ver na próxima aula. O tomateiro, nós vamos ver nas imagens a seguir, ele apresenta folhas compostas ou segmentadas. Nós vamos ter a oportunidade de observar as folhas do tomateiro. O caule ele é organizado em sequência de 2 a 3 folhas, e a essas sequências nós denominamos de simpódio. Tá? O simpódio, então, ele compreende de 2 a 3 folhas e uma inflorescência. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, mas já fixem isso. Um simpódio de tomateiro tem de 2 a 3 folhas e uma inflorescência. O hábito de crescimento do tomateiro, ele pode ser de crescimento indeterminado, que é esse que eu falei para vocês, que pode se comportar como uma planta perene, então ele não para de crescer. Ele pode ser de crescimento determinado, então a própria planta vai determinar até quando aquele tomate vai crescer e depois ele cessa o crescimento. Então as cultivares de crescimento determinado realmente só podem ser conduzidas como plantas anuais. E aí os melhoristas desenvolveram um outro tipo, que fica aí no meio termo, que são os tomates de crescimento semideterminado. Também dos tomates que são para consumo in natura, onde a planta vai amadurecendo os frutos de forma escalonada. Então nós vemos aqui frutos bem maduros, frutos em fase de enchimento e frutos em fase de crescimento. Então a colheita é escalonada, diferente da colheita de tomates determinados para a indústria, onde a colheita é feita de uma vez só. Então, voltando aqui, os dois principais grupos são indeterminado, para consumo in natura, frutos para ser colhidos para a mesa, e determinado para indústria.
Porém, existem algumas cultivares de tomate que elas têm dupla aptidão. Os produtores plantam essas cultivares de crescimento determinado ou até mesmo semideterminado, nós já vamos falar desse, para colher as primeiras pencas, as primeiras 2 pencas de frutos para a mesa, que são os frutos mais bonitos que a planta vai produzir. Então, à medida que essa penca amadurece e essa penca amadurece, quando muito essa, o produtor colhe e manda para a mesa, manda para o consumo in natura. Em seguida, o produtor deixa todo o resto dos frutos amadurecer na planta e depois colhe esses frutos para a indústria. Tá? Então, aqui dentro desse grupo de determinado, nós temos tanto tomate para mesa quanto tomate para indústria. Da mesma forma, são as cultivares que têm crescimento semideterminado. Esse semideterminado, ele é um meio termo entre o de hábito indeterminado e o de hábito determinado. Seria um meio termo entre as duas. E essas cultivares, sim, exclusivamente são plantadas com a dupla aptidão. Então, os produtores plantam para colher as primeiras pencas como tomate para mesa, para consumo in natura, e depois para tomate para ser destinado para a indústria. Uma outra coisa que é importante vocês observarem quando forem escolher uma cultivar, é importante saber para qual destino esses frutos vão seguir, por conta da presença ou não das sépalas no fruto. As cultivares de crescimento determinado, que vão ser para a indústria, elas não podem ter essa estrutura aqui. Vocês conseguem observar um calo, um joelho aqui, uma região mais espessa, no pedúnculo desses frutos, que está segurando esses frutos? Essa região aqui, ela é chamada de joelho. As cultivares que vão para a mesa, que os frutos vão para a mesa, elas geralmente apresentam esse joelho. Quando o colaborador rural ele vai apanhar esse fruto, o fruto ele se desliga da planta nessa região aqui, tá? Nessa região, nesse joelho, nessa dobrinha. E aí a sépala vai junto com o fruto para a mesa. Então, vocês já devem ter visto no supermercado o tomate, que ele é comercializado o fruto e as sépalas. Porém, quando o tomate for para a indústria, essa estrutura aqui, as sépalas, elas entram como impureza. Então, não pode ir as sépalas. Então, só devem ser utilizadas cultivares que não têm essa dobrinha, que não tem esse joelho. Aí, o desligamento do fruto na planta vai se dar aqui, nessa região. E aí o fruto vai sem as sépalas. As cultivares de crescimento determinado, essas que têm a finalidade de ir para a indústria, elas devem obrigatoriamente ser sem esse joelho, o que nós chamamos, então tem um gene que condiciona isso, que são as cultivares jointless, ou seja, sem o joelho, tá? Então não pode ter o joelho. Como eu falei para vocês, as flores de tomate, elas são hermafroditas, perfeitas, então tem toda a parte masculina e feminina da planta. O fruto, ele é do tipo baga, então ele é composto pela casca, pela polpa e pela semente. E esses frutos, eles podem ter números de lóculos, ou seja, número de cavidades diferentes. Em função do número de cavidades presente no fruto, esses frutos vão apresentar formatos diferentes.
Então, por exemplo, aqui nós temos frutos que podem ser biloculares, triloculares, tetraloculares e pluriloculares. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Aqui nós temos, né, um fruto onde está mostrando, né, o feixe vascular, o septo, né, o que nós chamamos de columela, que é essa região central, né, a cavidade locular, então isso daqui é o lóculo. Para tomate de mesa não tem importância esse lóculo, mas para o tomate indústria, quanto menor esse lóculo for, melhor, maior vai ser o rendimento dele na indústria, principalmente quanto maior for o mesocarpo, que é a polpa, que é o que realmente interessa na indústria. Aqui nós temos a placenta, que é aquela parte esbranquiçada, e as sementes do tomate. Aqui, como eu falei para vocês, o pedúnculo e a sépala, né? A sépala nos tomates de mesa geralmente é presente e nos tomates de indústria, obrigatoriamente, ela deve ser ausente, né? Então, os tomates de indústria tem que ser jointless, então o fruto vai se desligar aqui e não aqui. E essa região aqui, o fundinho do tomate, né, é a região do ápice, né, ou região estilar. Nós vamos ver depois que tem um distúrbio fisiológico que dá nos frutos de tomate que quando aparece nessa região apical. Então, falando um pouquinho do formato dos frutos, em função do número de lóculos, os frutos de tomate ele apresentam um formato diferente. Então, aqui nós temos formatos de tomates mais alongados, né? Então os do tipo italiano geralmente são biloculares, e à medida que vai aumentando o número de lóculos, né? Então aqui com 3 lóculos, com 4 lóculos, com vários lóculos, o tomate ele vai ficando de diâmetro maior e mais achatado ou mais arredondado. Tá? Então os triloculares eles são geralmente mais arredondados. Os tetraloculares e pluriloculares, né, aqui, por exemplo, os tomates caqui, eles são mais achatados e com um diâmetro maior. Com relação à morfologia da semente, né, as sementes de tomateiro elas são bastante pequenas, né? Então é importante a gente conhecer, né, como é a morfologia da semente para tomar os cuidados necessários para o correto desenvolvimento das plântulas, né, e o estabelecimento de novas plantas de tomate. Então aqui nós temos uma semente de tomate. A semente de tomate ela é coberta por pelos, tá? Mas no processo de beneficiamento as empresas produtoras de semente elas retiram esses pelos, né? Aqui nós podemos observar o ápice, né, caulinar, radicular, de um embrião, né? O hipocótilo e os cotilédones, que são as duas estruturas que nós vamos observar quando ocorrer a emergência dessa semente. Nessa imagem, nós podemos observar as diferentes etapas ou estádios de desenvolvimento da cultura do tomateiro, né? Que vai desde a fase de formação de mudas, que dura de 25 a 30 dias, a fase de crescimento vegetativo até o início do florescimento, que ocorre em torno de 25 a 30 dias após o transplante, do florescimento ao desenvolvimento dos frutos e início da colheita, de 75 a 85 dias após o transplante para se colher os primeiros frutos, e a máxima produção, ou a plena produção, em torno de 100 a 110 dias após a colheita. Nós vamos ver depois mais fotos de plantas reais e não só esquemas, mas isso daqui é mais para vocês terem uma ideia do ciclo do tomate. Bem, com relação às condições climáticas para a produção do tomate, é tido como o tomate ele é sensível às temperaturas, né? Então nessa tabela aqui nós temos as temperaturas tidas como mínima,
ótima e máxima para o desenvolvimento do tomate. Então, para a germinação, a mínima é de 11 graus, a máxima 34. Mas para melhor germinação, as temperaturas devem estar entre 16 e 29 graus Celsius. Para o crescimento vegetativo, entre 21 e 24. Temperaturas máximas acima de 32 graus Celsius já começam a causar prejuízo ao desenvolvimento vegetativo. Para o pegamento dos frutos, o ideal é que seja também de 19 a 24 e temperaturas máximas acima de 30 graus Celsius durante o dia e acima de 20 graus Celsius durante a noite já causam problemas de pegamento de frutos. Nós vamos ver depois algumas imagens onde uma das possibilidades de baixa fixação de frutos nos racimos é a temperatura elevada, visto que durante o dia, em algumas épocas do ano, nós temos temperaturas acima de 30 graus Celsius, né, durante o dia e acima de 20 graus Celsius durante a noite. Então é importante, né, que a gente esteja atento a isso e tente manejar a temperatura, principalmente se for em casa de vegetação. Para o desenvolvimento da cor vermelha, o ideal é que a temperatura esteja entre 20 e 24 graus Celsius. Acima de 30 graus Celsius já começa a haver problemas na formação da cor vermelha. Então, nas épocas mais quentes do ano, é comum vocês observarem que os tomates eles não ficam completamente vermelhos, eles ficam um pouco alaranjados, em algumas partes dos frutos até um pouco amarelados, né? O desenvolvimento da cor amarela vai se dar acima de temperaturas de 32 graus até se aproximar de 40 graus. Então, quanto mais alta a temperatura, mais amarelado vai ficando o fruto. E aí, né, se as temperaturas estiverem muito próximas de 40 graus, esses frutos, mesmo que deveriam se desenvolver na cor vermelha, eles vão ficar amarelados. E aí perde um pouco o valor de mercado. Então, eu creio que todo mundo já viu esse tipo de situação, né? Esse autor aqui ele fala em temperaturas acima de 28, né? Mas nós podemos considerar aí temperaturas acima de 32 graus Celsius como temperaturas já prejudiciais à coloração dos frutos, né? De 30 a 32 graus Celsius já começa a apresentar frutos de coloração amarelada e com isso o preço do produto pelo produto pago já pode cair